Existe uma diferença silenciosa entre desejar prosperidade e vibrar prosperidade. Desejar pode nascer da ansiedade, pode nascer da sensação de estar atrasado, pode nascer da comparação constante, pode nascer do medo de não ser suficiente. Desejar, muitas vezes, carrega tensão, carrega urgência, carrega a ideia de que algo está faltando agora, e quando o desejo nasce da falta, ele reforça a falta. Mas vibrar prosperidade é diferente. Vibrar prosperidade não é implorar por mudança. É sentir-se em movimento mesmo antes da mudança chegar. É sustentar uma postura interna de expansão. Vem da confiança. Confiança não de que tudo já deu certo, mas de que você é capaz de construir, capaz de aprender, capaz de crescer. Vibrar prosperidade é sentir que existe espaço para crescer. É perceber que sua história ainda está sendo escrita. É não tratar o presente como sentença final. Frequência não é algo que você força. Não é repetir frases vazias tentando convencer a si mesmo. É algo que você sustenta. É o padrão emocional que você mantém quando ninguém está olhando. Se você passa o dia inteiro preocupado com o que falta, sua mente só enxerga a falta. Se você passa o dia inteiro atento ao que perdeu, seu foco se torna perda. Se você passa o dia inteiro com medo de errar, vive em estado de ameaça. E a ameaça constante não combina com abundância. O corpo em alerta não expande. O corpo em alerta sobrevive. E sobreviver não é prosperar. Abundância exige mentalidade de expansão. Expansão não significa ignorar problemas. Não significa fingir que desafios não existem. Significa não se identificar com eles. Você pode ter desafios e ainda assim sustentar confiança. Pode enfrentar dificuldades e ainda assim sentir estabilidade. Pode errar e ainda assim saber que continua capaz. A frequência da prosperidade não é euforia constante. Não é entusiasmo exagerado. É estabilidade emocional. É segurança interna. É saber que você é suficiente mesmo antes do próximo resultado. É saber que você aprende rápido. É saber que cada erro é ajuste, não fracasso. É saber que não precisa diminuir sua luz para caber em lugares pequenos. Muitas pessoas sabotam prosperidade porque, no fundo, não se sentem merecedoras. E isso é mais comum do que parece. Às vezes você diz que quer crescer, mas internamente sente culpa por querer mais. Sente que está traindo alguém. Sente que não é para você. E se você não se sente merecedor, vai rejeitar oportunidades sem perceber. Vai adiar decisões importantes. Vai duvidar de si no momento exato em que deveria avançar. Vai escolher o caminho menor porque ele parece mais seguro. Vai diminuir metas antes mesmo de tentar. A frequência da abundância começa no merecimento. Você acredita que merece crescer? Acredita que merece ganhar mais? Acredita que merece estabilidade? Acredita que merece tranquilidade financeira? Ou existe uma voz silenciosa dizendo que isso é para outras? Para outras pessoas. Essa voz define sua frequência. Prosperidade não entra onde há culpa constante. Não entra onde há autocrítica exagerada. Não entra onde há comparação destrutiva. Não entra onde há autoabandono. Ela entra onde existe clareza. Clareza de valor. Clareza de identidade. Clareza de direção, clareza de quem você está se tornando. Se você quer mudar sua realidade externa, precisa observar sua realidade interna. Quais pensamentos você repete sobre dinheiro? Você acredita que dinheiro é difícil? Que é escasso? Que é injusto? Que é inacessível? Ou acredita que pode aprender a lidar melhor com ele? Que pode crescer financeiramente com estratégia? Que pode se tornar mais inteligente nas suas escolhas? Quais emoções surgem quando pensa em sucesso? Ansiedade, medo de julgamento, medo de fracassar publicamente, medo de não sustentar, ou entusiasmo, motivação, curiosidade, expansão? Seu corpo responde à sua narrativa. Se você sustenta escassez emocional, suas decisões serão pequenas.
Se sustenta medo constante, suas ações serão defensivas. Se sustenta dúvida, suas oportunidades parecerão ameaças. Mas se sustenta abundância emocional, suas decisões serão maiores, mais ousadas, mais alinhadas com o crescimento. Prosperidade é consequência de decisões repetidas, e decisões repetidas vêm de identidade. Quem você é quando ninguém está olhando? Alguém que acredita que pode crescer? Ou alguém que se limita antes mesmo de tentar? Você fala consigo como alguém capaz? Ou como alguém que sempre espera o pior? Frequência não é som, é padrão, é repetição emocional. É a história que você conta para si todos os dias. Se você quer prosperar, precisa repetir pensamentos de expansão, precisa sustentar emoções de confiança, precisa agir como alguém que acredita. Não fingindo, não mascarando inseguranças, mas treinando sua mente, reeducando sua narrativa, reorganizando sua percepção. Prosperidade não é um evento isolado, não é um dia específico, não é uma conquista pontual, é um estado, e estados são cultivados. Se você cultivar medo todos os dias, colherá estagnação. Se cultivar comparação todos os dias, colherá insegurança. Se cultivar autocrítica constante, colherá bloqueio. Mas se cultivar confiança todos os dias, colherá crescimento. Se cultivar disciplina emocional, colherá estabilidade. Se cultivar clareza, colherá direção. A frequência da abundância começa no silêncio interno, quando você para de se comparar, quando para de se diminuir, quando para de dramatizar cada erro, quando para de esperar o pior como padrão. Ela começa quando você decide que não nasceu para sobreviver apenas, nasceu para expandir, nasceu para construir, nasceu para criar. Prosperidade não é ganância, é realização. É viver com mais espaço, mais escolha, mais liberdade. E liberdade começa na mente. Antes de estar no banco, antes de estar no ambiente, antes de estar no resultado. Se você consegue imaginar uma versão mais próspera de si, é porque ela é possível. Sua mente não cria o que não pode conceber. Ela amplia o que você permite visualizar. Permita-se expandir essa visão. Permita-se sentir estabilidade antes do resultado. Permita-se sentir confiança antes da validação. Permita-se crescer sem culpa. Permita-se avançar sem pedir permissão interna para existir. Prosperidade não é destino distante. Não é algo que mora em um futuro inalcançável. É alinhamento diário. É identidade sustentada. É frequência escolhida. É repetição consciente. É decisão interna renovada. E toda frequência pode ser ajustada, inclusive a sua, sempre. Agora que você entende que prosperidade é frequência, precisa entender algo ainda mais profundo. Frequência é escolha repetida. Não é algo que você sente uma vez e pronto. Não é algo que aparece apenas quando tudo está dando certo. É o que você sustenta principalmente quando as coisas ainda não mudaram. Porque qualquer pessoa consegue sentir confiança depois do resultado, mas poucas conseguem sentir confiança antes dele. E é exatamente aí que a transformação acontece. A sua mente foi treinada para reagir ao que vê. Se o saldo está baixo, ela sente medo. Se o reconhecimento não vem, ela sente dúvida. Se a resposta demora, ela sente ansiedade. Mas prosperidade exige uma habilidade diferente. Exige responder ao que você acredita, não apenas ao que você vê. Isso não é negar a realidade, é não permitir que a realidade momentânea defina sua identidade permanente. Existe uma diferença entre eu estou passando por uma fase difícil e eu sou uma pessoa que sempre vive em dificuldade. A primeira é circunstância. A segunda é identidade. E identidade molda decisões. Se você se identifica como alguém que luta constantemente, vai normalizar a luta. Se identifica como alguém que nunca consegue, vai evitar tentar. Se identifica como alguém azarado, vai interpretar qualquer erro como prova.
Mas se você começa a se identificar como alguém em expansão, mesmo que os resultados ainda estejam pequenos, suas decisões mudam, sua postura muda, seu tom de voz muda, seu nível de tolerância a desafios muda. A frequência da prosperidade também envolve responsabilidade emocional. Significa parar de culpar o ambiente por tudo. Não porque o ambiente não influencie, mas porque foco excessivo no externo tira poder do interno. Quando você assume que pode evoluir, você ativa movimento. Quando assume que sempre depende de algo fora, ativa espera. E espera constante paralisa. Prosperidade é movimento estratégico. É aprender. É ajustar. É observar onde está errando sem se destruir por isso. É abandonar o orgulho quando necessário. É melhorar habilidades. É desenvolver inteligência emocional. É investir em crescimento, mesmo que seja aos poucos. Mas para fazer isso, você precisa sair do modo sobrevivência. Modo sobrevivência busca alívio imediato. Modo prosperidade busca construção contínua. Sobrevivência pergunta: como eu saio dessa dor agora? Prosperidade pergunta: como eu construo algo que me fortaleça no longo prazo? Essa mudança de pergunta muda tudo. Você pode até estar em uma situação limitada hoje, mas se suas perguntas são maiores que sua limitação, sua trajetória já começou a mudar. Existe também algo silencioso que bloqueia a abundância: o medo de julgamento. Muitas pessoas diminuem sonhos para não parecerem ambiciosas demais, diminuem metas para não decepcionarem ninguém, diminuem brilho para não incomodar. Mas prosperidade exige visibilidade, e visibilidade exige coragem. Coragem de ser visto tentando, coragem de ser visto aprendendo, coragem de ser visto crescendo. Você não precisa da aprovação de todos, precisa apenas da sua permissão interna. Permissão para errar sem se abandonar. Permissão para crescer sem se culpar. Permissão para mudar de nível. Porque crescer muda relações, muda ambientes, muda padrões antigos. E às vezes o medo não é de fracassar, é de se tornar alguém diferente do que sempre foi. Prosperidade é transformação de identidade. E transformação pode assustar. Mas estagnação também custa. Custa energia, custa tempo, custa potencial não explorado, custa sonhos adiados. Agora pare por um instante, observe seus pensamentos mais frequentes sobre sua vida. Eles são de expansão ou de limitação? Você pensa em possibilidades ou em obstáculos? Você imagina soluções ou antecipa problemas? A frequência que você mais pratica vira seu estado padrão. E seu estado padrão define sua qualidade de decisão. Não espere se sentir 100% pronto. Ninguém se sente. Prosperidade não nasce da certeza absoluta. Nasce da decisão de avançar mesmo com incerteza. E cada pequena decisão alinhada reprograma sua percepção. Cada ação corajosa, mesmo pequena, envia um sinal para sua mente. Eu estou crescendo. Cada ajuste consciente envia outro sinal. Eu estou evoluindo. E sua mente começa a buscar evidências disso. Começa a perceber oportunidades que antes passavam invisíveis. Começam a enxergar conexões. Começam a reconhecer recursos. Prosperidade também é percepção expandida. Muitas vezes as oportunidades já estavam ali, mas você não estava na frequência para vê-las. Quando você sai da escassez mental, você amplia a visão. Quando sai da comparação constante, amplia foco. Quando sai da autocrítica destrutiva, amplia capacidade. E ampliação é o começo da abundância. Não se trata apenas de dinheiro. Prosperidade é energia disponível. É clareza mental. É estabilidade emocional. É disciplina consistente. É relações mais conscientes. É capacidade de gerar valor. Dinheiro é consequência de valor percebido. E valor percebido começa na forma como você se percebe.
Se você se trata como alguém pequeno, o mundo tenderá a responder da mesma forma. Se você se trata como alguém em crescimento, suas atitudes começam a refletir isso. Postura muda comunicação. Comunicação muda oportunidades. Oportunidades mudam resultados. Mas tudo começa na frequência. Não espere o ambiente mudar para ajustar sua vibração. Ajuste sua vibração e observe como começa a agir diferente. E agindo diferente, você cria novas respostas externas. Prosperidade começa dentro. Sempre começou. E continuará começando. Porque tudo o que é construído fora foi sustentado primeiro por dentro. Então, escolha hoje um novo padrão interno. Escolha observar pensamentos limitantes e substituí-los conscientemente. Escolha agir mesmo que pequeno. Escolha aprender ao invés de reclamar. Escolha responsabilidade ao invés de culpa. Escolha expansão ao invés de retração. Não é sobre perfeição. É sobre constância. Não é sobre sentir motivação o tempo todo. É sobre manter direção mesmo quando a motivação oscila. Prosperidade é prática. E prática cria identidade. Identidade cria resultados. E resultados reforçam frequência. É um ciclo. E você pode iniciar esse ciclo agora, com uma decisão interna silenciosa, de que você não será mais governado pelo medo da escassez, de que você começará a construir, mesmo que devagar, de que você sustentará pensamentos maiores, de que você assumirá seu crescimento, porque prosperidade não é sorte, é alinhamento. E alinhamento começa na consciência. E consciência, você já despertou.